Olá pessoas, Enzo aqui de novo. Dessa vez eu irei explicar os slides que eu fiz junto da minha dupla, sobre esse nome aí na tela. Eu não vou conseguir fazer o bot dizer esse nome, eu só consigo dizer que ele é um bloco econômico extremamente importante no mundo. Sem mais falação, vamos começar. Começando pela capa, ela é sem dúvidas a parte mais bonita dos slides, onde eu tive mais liberdade de espaço para decorar. Agora seguindo para os integrantes da equipe, temos eu, que fiquei com o trabalho de fazer os slides, a edição desse vídeo, e o roteiro desse vídeo. Enquanto isso, meu parceiro Luiz Antônio, ou Turista popularmente, ficou com as buscas, roteiro dos slides e obviamente a bibliografia. Quem fez foi ele. Como a partir de agora vamos ter bastante leitura, eu decidi que para não ficar um vídeo tão vazio, vou tentar dar alguma opinião ou talvez uma brincada com os slides. Mas não se preocupem, que eu não pegarei tão pesado. Para contextualização básica, blocos econômicos são como alianças, por assim dizer. Elas são formadas por diversos países, com o objetivo do crescimento de todas as outras nações envolvidas nessa aliança, tornando essas nações fortes e competitivas no comércio ao redor do globo. Nessas alianças também é bem comum que negociem abaixar taxas e impostos entre si, até podendo ser anulados dependendo da proximidade que os países possuem entre si. Como podemos ler, os blocos econômicos são boas estratégias para formar alianças e crescer no comércio. Apesar de não parecer, essas alianças já geraram milhões de empregos, e provavelmente alguns bilhões para algumas nações aí. Este bloco surgiu como resposta à pressão sofrida contra seu antecessor, o tão famoso mundialmente NAFTA, ou North American Free Trade Agreement. Seu objetivo era criar a maior zona livre de comércio na época. Lançado em 1º de janeiro de 1994, seu objetivo era criar a maior zona de livre comércio do mundo na época, integrando as economias dos Estados Unidos, Canadá e México. Continuação no próximo slide. Continuando, o bloco tinha boas estruturas e pilares na época, mas conforme o tempo passou, a tecnologia evoluiu e começou a afetar esse bloco econômico. Ele foi lançado no de janeiro de 1994, e já estava ficando datado demais. Então em 2017 Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estavam perdendo mais dinheiro do que lucrando no México. Resultado disso e de outras motivações, em 2017 houve diversas negociações, e delas surgiu o USMCA em 2018. Eu não tenho nada a discordar dessa parte, afinal Trump tinha mais do que razão para pedir uma grande reformulação no NAFTA, já que estava acontecendo o contrário das intenções do acordo. Diferente de hoje em dia, onde ele está fazendo piadas de mau gosto, envolvido em casos criminais pesados, invadindo o país, atacando o país islâmico, e taxando o Brasil. Mas enfim, esses assuntos não vêm ao caso. Nesse tópico eu não tenho muito para falar. Como citei antes, o USMCA é formado pelas seguintes nações: Estados Unidos, Canadá e México. Eu não consegui me segurar e tenho de comentar de como o USMCA tem o objetivo de fazer o maior bloco econômico da América do Norte, simplesmente fazendo muito dinheiro em cima de potências menores e com rendas menores, ajudando elas e a si mesmas no processo. Enfim, a América do Norte, na minha opinião, foi bem esperta, pois se valorizaram e hoje são uma das maiores, se não a maior potência mundial. Enquanto os brasileiros pagam taxas até para respirar, é sério, olhem esses gráficos. Se não me engano, esse gráfico é de 2025, e adivinhem o país que teve mais impostos. Isso mesmo, o Brasil. Cara, isso é uma grande vacilada que o governo está tendo com a sua população, mas vamos voltar aos slides para não se estender tanto nesse assunto de política.
Seus principais objetivos foram fazer grandes reformulações no antigo bloco NAFTA, buscando tentar esmagar competidores no mercado global que já estavam em bastante crescimento na época, como a China, por exemplo, que hoje em dia é uma grande se não a maior exportadora de eletrônicos da atualidade. Um de seus objetivos também eram fortalecer os respectivos países presentes nesse bloco, com aumento de variedade de trabalhos, o aumento da produção interna e o aumento dos salários dentro dessas nações. Podemos ver que a USMCA não é bem originalmente um bloco próprio, mas só uma melhora grande em um outro acordo. Na minha opinião, o USMCA só existe por causa dos Estados Unidos, que tomaram uma iniciativa após ficarem incomodados por terem déficit em seus ganhos, algo que é totalmente compreensível por causa do acordo que prioriza benefício e crescimento mútuo entre todas as nações no bloco. O agora USMCA atualmente, aparentemente é bastante bom para as três nações que estão incluídas nesse bloco, tendo um bom funcionamento e servindo até que bem hoje em dia. Eu vou deixar os slides com os créditos na tela para cobrir todo o trabalho. O link dos slides estarão nos comentários para quem quiser acessar. Enfim, boa tarde. Out yet. We are just getting started. Editor passando para avisar que a partir daqui o vídeo está sendo produzido dia 16 de março, alguns dias antes da apresentação do trabalho. Eu vou adicionar os créditos da maioria das coisas que usei no vídeo, e também falar um pouco sobre a construção dos slides e escolhas criativas. Primeiro eu deixarei os créditos e depois colocarei um aviso para quando for começar a explicação, já que ela não é necessária para o trabalho. Começando pela base, eu já tinha uma ideia de paleta de cores em mente para esse trabalho. Entre elas estavam as cores associadas à Terra, como verde claro, ou escuro, azul, marrom e talvez um branco, para referenciar as partes árticas do mundo, ou as nuvens também. Eu dei um destaque maior à cor verde por falta de tempo para fazer algo mais detalhado. Meu planejamento inicial era fazer algo parecido com o espaço sideral, mas não conseguia encaixar o elemento principal que era a Terra. No caso a Terra rachada de Sony com Leashade, mas como citei antes, eu achava que eu não tinha muito tempo para me preocupar com a aparência mais bonita dos slides. Sobre o vídeo, a intro que eu usei é de um clipe musical, que vou deixar alguns segundos na tela para vocês conseguirem ler. Essa música me chamou muita atenção pelo ritmo do toque dela no início e no final, só acho que uma grande controvérsia na música é sua letra, onde resumidamente é só c***ismo, mas de resto eu acho legal, inclusive recomendo vocês escutarem. Algo que eu achei interessante nessa música foi sua paleta de cores, vermelho e amarelo, onde juntas despertam fome e apetite das pessoas, e julgando pela letra da música eu acho que eu já sei o porquê desse uso de cores específicas. E eu pesquisei um pouco antes de afirmar isso sobre essas cores, é só olhar ao McDonald's e a bandeira do comunismo para você entender. E eu estava sendo irônico nessa última sentença, ok? Não precisa diminuir minha nota.
Agora a primeira música do vídeo é de Final Fantasy XIII-2, especificamente o tema do Chocobo padrão, o amarelo clássico que todo mundo ama. Eu não vou mentir, em um dia eu tava só pegando e colocando músicas no vídeo, mas eu acho que essa em específico ficou muito boa. O contraste entre a bateria, e eu acho que os sinos também. Eu não sei se realmente são sinos, mas tem sons semelhantes. Ouça um pouco e vejam se realmente não parecem sinos. A música é ótima para representar aventura, diversão e um pouco de calmaria ao mesmo tempo. Eu diria que foi quase ideal, quase perfeita, mas eu acho que não combinou tanto. Agora chegando no segundo slide, eu não estava com muita paciência para pensar em algo que representasse eu e o turista ali, e eu acho que avatares do Roblox seriam vergonhosos demais. Então eu peguei alguns sprites de um fangame do Sonic, e coloquei ali com nosso nome em cima. E o fundo da imagem é somente a Mystical Cave Zone, do Sonic 2, só que com alguns filtros. E aqui está seu design beta, era mais verde e também padrão, então eu decidi mudar para algo diferente e que fosse mais criativo ao invés de um simples fundo verde e decorações fracas. Sobre os próximos 3 slides eu não tenho sobre o que comentar, eu fiz o que deu com as decorações de slides que eu tinha. Sinceramente a parte que eu mais gostei foi colocar esses sapos, eles são engraçados e também tem muitas variantes, permitindo que sempre tenha um de tamanho e forma exata para preencher um cantinho dos slides, sem atrapalhar a leitura. Sobre a parte musical do próximo slide, eu acho que não combinou tanto assim com a outra música, porque ela é feita para algo parecido com um cassino. Lembrando mais um local urbano do que a natureza, ou a exploração dela, é só uma música casual, mas minha escolha poderia ter sido muitíssimo melhor. Eu achei a minha escolha mediana, porque pelo menos as músicas foram produzidas pela mesma banda. Agora falando sobre o slide, eu tive muito espaço mesmo para decorá-lo, e eu decidi fazer uma decoração simples. Na minha opinião, eu devia ter colocado as nuvens ali em cima, mas eu acabei me esquecendo, então slide bonito, mas em meu coração que agora está quebrado por esse erro. Sobre os outros 2 últimos slides, eu não falo nada sobre o trabalho que eu fiz neles. Um parece uma embalagem de um miojo de frango com limão, e o último parece um miojo de picanha. Me faltou bastante espaço para decorar, então não ficaram tão criativos quanto os outros. Sobre a música nos créditos, eu acredito que a escolha foi boa, simplesmente pela música ser do jogo Sonic CD. Que não só esse jogo, mas toda a série de Sonic sempre teve esse tema de industrialização das coisas, um problema hoje em dia. E na fase em que essa música é utilizada, a fase é um bom futuro do jogo, onde o cenário inteiro conta uma história e detalhes que, se observamos um pouquinho com atenção, ela claramente mostra que a tecnologia pode sim conviver com a natureza, mas de maneira equilibrada, evitando destruição da fauna e da flora por ganância ou metas pessoais, como muitas empresas, indústrias e muitas outras companhias costumam fazer há muito tempo. E com muita felicidade, eu posso dizer que eu gostei do resultado dessa música nos créditos. Eu só acho uma pena que ela tenha tido tão pouca visibilidade por estar no final e não ter tanto tempo de tela assim. Sobre os slides de créditos, o turista ficou responsável por esses últimos 2, e por isso me atrasou tanto terminar a primeira parte do vídeo. Então não acho que seria possível eu opinar sobre algo que eu nem sequer participei da criação. A maioria deve estar se perguntando: por que você está fazendo isso se não é necessário?
Eu também me perguntei o mesmo, mas a gameplay de fundo foi tão boa que eu não tinha mais como descartar esse projeto, e também eu estava bem entediado no final de semana, então decidi fazer uma bobeirinha de nada pro trabalho. Enfim, agora realmente o trabalho acabou, junto da minha noite de sono também.